ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graças e paz. Estamos iniciando mais uma imersão. Estou baixando aqui, né? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Seja bem-vindo aí, né? A graça e a paz. Muito bom estar com vocês, né? Nesse momento. Kátia, Fernandão. Kátia, dá um abraço pro Fernandão. Fala para ele que a gente está com saudade dele, por favor, de você também, tá? Domingo agora é culto de Santa Ceia. Aproveitando, quero desejar sobre vocês uma noite abençoada, com a mão do Senhor. A pastora vai estar dando a palavra de saudação aí, já para a gente introduzir a imersão em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Quanto tempo, há muito tempo que eu não estou aqui com vocês na imersão, já estava com saudade. Mas graças a Deus hoje eu consegui, tive uma folguinha aí para chegar mais cedo. Outras pessoas entraram também, pastor. A tia Mira entrou, a Dani também entrou. Dani, coloca o link lá pra gente no grupo das mulheres, por favor. Dani também, né? Dani. A Regina, se Mira. não me engano, também tá aí. O povo tá chegando, o povo tá chegando, né? Graças a Deus. Regina, Serginho, manda um abraço pro Serginho. Toquem a trombeta aí, avisa o povo que a nossa imersão já chegou, já começou, porque o Senhor tem uma palavra especial para falar conosco nessa noite, para nos nutrir, para nos alimentar, para nos fortalecer. Tia Leila já tá aí já. Glória a Deus. Enquanto isso, vai dar os avisos de domingo. Como é que vai ser o domingo, né? Domingo tem escola bíblica. A gente sempre relembra, irmãos, porque é muito importante a escola bíblica, para dar clareza de entendimento, para a gente, principalmente que nós estamos estudando os títulos jeovísticos, né? Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Então é muito importante que nós tenhamos ciência daquilo que nós pronunciamos, então, tenhamos conhecimento, né? O povo perece por falta de escola. Vai ter escola bíblica, que horas? Domingo agora, né, nós teremos escola bíblica dominical às 16 horas. Não deixem de... Caiu, interrompeu aqui, mas voltou. Vai voltar, é assim aqui, assim, ó. Vai e volta. Tá chovendo aqui, então de vez em quando vai dar umas quedinhas aí, mas assim, um local que chove. permaneçam conosco que a gente volta rapidinho. E no mês de setembro nós estamos dando continuidade daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso espírito. No mês de agosto nós falamos sobre paternidade. Trouxemos para vocês a diferença sobre a vida com o nosso Dali pai. é Dona Lúcia, Dona Vera ou Silvana? É que eu tô sem óculos. Acho que é Tia Vera. Mas manda um abraço para as três, é um beijo coletivo. Tá tudo em família. Meu pai entrou aí também. Vão dando a paz do Senhor aí que é pra gente poder cumprimentar vocês, porque às vezes a fotinho fica tão pequenininha que a gente não consegue enxergar direito. Mas no mês de agosto nós falamos sobre paternidade, a diferença de nós termos um pai, viver uma vida de abundância, versus a mentalidade de orfandade, viver uma vida de escassez. E no mês de setembro o Espírito Santo de Deus nos direcionou a conhecermos mais profundamente o nosso pai. Falei no domingo que nas pregações
é um momento em que não dá muito para se aprofundar em determinados temas, e na escola bíblica nós temos essa oportunidade. Sim. Então é interessantíssimo, é importantíssimo para a vida do cristão participar da escola bíblica dominical, porque é um momento de troca, é um momento de compartilhamento, é um momento em que na pregação você só ouve, mas na escola bíblica dominical você expõe o seu pensamento, você tira as suas dúvidas, você compartilha aquilo que o Senhor tem falado contigo no decorrer da semana. Então esteja conosco nesse domingo às 16 horas. Tem sido momentos preciosos na presença do Senhor, aprendizado da palavra de Deus. Conhecimento é tudo, não é por falta do conhecimento que nós perecemos, e nós não vamos perecer, porque nós temos a oportunidade de conhecer mais a palavra de Deus, de conhecer o Pai que nós temos nas nossas vidas, e nós vamos crescer em Cristo Jesus. Amém. Amém. E Santa Ceia, né? Domingo, tô vendo Santa Diaconisa Gladys já tá aí. Deus abençoe. Manda abraço pra Amanda, pra Cleo, tá? Andressa, Larissa. Tô vendo Glaucia Fabiana, que Deus te abençoe e seja bem-vinda. Vamos lá. Domingo é Santa Ceia, logo Domingo, após a Santa escola Ceia. bíblica. Exatamente. Eu quero convidar você, que às vezes a gente fica assim, poxa, eu não vou ceia lá, eu não vou. Meu irmão, eu preciso que você entenda que a ceia da igreja da qual nós fazemos parte, ela é livre, ela nem é restrita e nem ultra restrita. Você está convidado para sentar à mesa do Senhor. Você está convocado para domingo sentar à mesa do Senhor em família. Tem lugar na mesa para você. A Bíblia diz, venha como estás, só vem, porque o resto Ele vai fazer. Não é pastor, não é pastora, não é música, não é igreja. Quem faz, quem convence do pecado, da justiça, do juízo é Deus, né? Exatamente. E por falar de Deus, eu quero convocar você nesse exato momento. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis. E a gente fala muito, né, pastor? Já deixa aberto aí rapidinho. 2 Reis, capítulo 4. Conclua. 2 Reis, capítulo 4. Abram aí. E a gente tem, assim, fixo na nossa mente que a Santa Ceia é um culto só de um memorial do sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário. E a gente esquece que a Santa Ceia é um momento de mesa. E quando a gente senta à mesa com o Senhor, a cura, a transformação, a libertação, a restauração, feridas curadas, o espírito reavivado. Então a gente precisa começar a participar da Santa Ceia, de um momento especial na presença do Senhor, de um participando da Santa Ceia, entendendo exatamente que a Santa Ceia não é só você tomar um suco de uva e tomar um pão sem fermento. Tem algo muito mais profundo do que isso, né? A gente estava conversando ontem sobre isso. Foi ontem. É muito importante isso que a pastora está falando, que você tenha essa consciência, tá, queridos? Da necessidade de sentar à mesa com Deus. Se você está vivo hoje, não é porque você tem dinheiro, não é por causa do seu conhecimento, não é pelos seus lindos olhos ou linda cutis, né? Se você está lindo hoje, se você está vivo, se você está vivo hoje, é o amor de Deus na tua vida, na minha vida, na vida dela, dos nossos filhos. E nós precisamos ser gratos, porque alguém morreu para que isso pudesse acontecer. Mas ele vai voltar. Em nome de Jesus, em breve, muito breve. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Abre aí, 2 Reis, capítulo 4. Kátia Salviano chegou. Kátia Salviano, terça-feira ela estava lá, graças a Deus, né? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, a palavra é um texto conhecido, mas hoje vamos falar do que a obediência gera, do que a obediência nos permite desfrutar, do que a obediência, não é aquela obediência cega, como as pessoas estão falando aí, sem ter noção do que está falando, né? Não é obediência cega, não é obediência consciente, né? Obediência real e sincera do seu coração. O que isso pode gerar para você, para os teus filhos? Se tem vô aí assistindo, né? Diaconisa Leila, Kátia, né? O que pode gerar para os seus netos? O que a obediência pode gerar para a nossa saúde?
para a nossa vida financeira, né? Para a nossa vida espiritual como um todo, né? Mas antes de lermos, vamos orar apresentando a palavra a Deus. Você quer fazer sua oração? Posso fazer. Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, apresentamos a Ti, Senhor Jesus, esse momento em que nós reservamos, Senhor, para estar em comunhão contigo. Se faz presente, Senhor Jesus, em cada lar aqui representado através dessa transmissão, ó Pai. Que o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco possa estar com cada um que está assistindo esta live e que posteriormente também assistirá, Senhor. Que a Tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades. E nós Te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu disseste que a Tua palavra não volta vazia. Então, Pai, muito obrigada, porque o Senhor hoje vai suprir uma necessidade em nossas vidas, vai nos nutrir, Senhor Jesus, e vai trazer uma palavra, ó Pai, que fará todo sentido para as nossas vidas, ó Deus. Direção, instrução, porque é isso que, como filhos, nós precisamos do nosso Pai. Orientação, direção, Senhor Jesus. Então nos guia em todo o tempo. Fala conosco nesta noite. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Unja-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, vamos lá. 2 Reis, capítulo 4. Tá bem grande aqui, porque eu estou sem óculos hoje. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor Jesus. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiver cheias. A viúva seguiu a instrução de Eliseu. Amados, a pastora já orou, nós estamos vivendo tempos, né? Vimos Deus falar conosco nos cultos de domingo, nos minutos com Deus, nos cultos de terça. Pastor Jorge, que iniciou cultos de terça agora nós tivemos o pastor Rodrigo Rubini, foi uma bênção, junto com o pastor Jorge também foi uma bênção. Pastor Aninha, domingo foi extraordinária bênção, todos eles. Mas todas as palavras, biblicamente falando, convergem, tá? Para um foco, a questão da obediência. Eu preciso que você entenda, porque às vezes muito se fala de obediência, e eu não estou aqui para falar mal da igreja A, da igreja B, para falar mal de doutrina, não. Cada igreja tem a sua doutrina, e a Bíblia diz que nós temos que respeitar os homens e as mulheres, os pastores, que Deus é quem levanta. Então ninguém está aqui para falar mal de ministério nenhum, nem de igreja nenhuma. Mas eu quero falar do que diz a palavra. E a palavra diz que Deus abre portas. A palavra diz que Deus provê recursos. A palavra diz que Deus dá vitória. Então eu quero liberar sobre a tua vida nessa imersão, quinta-feira. O final de semana está começando amanhã, mas ainda dá tempo de muita coisa acontecer na tua vida. Você quer porta aberta, você quer provisão, você quer vitória. Deus vai te dar. Deus pode colocar isso na tua mão. Deus pode gerar, tá? E esses acontecimentos na tua família, na tua parentela. Deus pode permitir que ainda hoje você receba uma ligação, amanhã você receba uma notificação, ainda no término dessa semana, ainda nesse mês de setembro, a provisão pode chegar, o milagre de Deus pode chegar, a porta pode se abrir, a vitória que você tanto espera pode recair sobre a tua vida, sem você necessitar derramar uma lágrima. É necessário somente que você entenda o peso da palavra obediência. Eu preciso que você acompanhe comigo, porque nesse texto que foi lido, Paz Patrícia, Deus abençoe tua vida, manda abraço para Cadu. O texto que aqui foi lido menciona uma viúva e vai contar uma história de um grupo de profetas, né? Desde a época de Elias, foi-se montado, começou em Gilgal, né, um grupo, a escola de profetas, junto com Eliseu.
Elias já morre, Eliseu dá continuidade, e esse homem, o marido dessa mulher, ele vem a falecer, só que ele não morava sozinho com ela, já tinha filhos, né? E automaticamente pagava contas. Hoje na sua residência você paga conta de luz, de gás, talvez de telefone, de internet, você vai pagar as concessionárias, você vai pagar as contas. Hoje em dia é tão fácil as pessoas, você olhar para as pessoas e verem que a busca por empréstimo pessoal, não é? Porque a nossa situação, a economia da nossa nação está gerando essa necessidade. Existe um alto número de dívidas, de contas a serem pagas devido à necessidade. Aí já não é vaidade, é necessidade. E muitas pessoas acabam recorrendo a empréstimos, né? Empréstimo pessoal, empréstimo disso, para poder honrar com os compromissos. Ou seja, as dívidas vão se acumulando. E os credores, eles querem mais é bater a porta para poder cobrar, porque eles querem receber. E não quer saber se teve um problema, se tá, eles querem receber. A preocupação dos credores é mais financeira do que espiritual, profissional, sentimental, matrimonial, que seja, familiar. Mas eu quero que você entenda que assim como é nos dias de hoje, também era no passado. Porque esse homem morreu, e não foi um simples homem que morreu. Que morreu foi o marido de uma mulher, que tinha filhos. Mas não foi só um simples homem, não foi só um marido de uma mulher, foi um homem que temia o Senhor, e além de temer ao Senhor, ele conhecia as leis, ele participava, né, da casa dos profetas. Então eu estou falando de um homem que professava a mesma fé que eu e você professamos. Amém? Está todo mundo entendendo? Amém? Eu preciso que você entenda isso, né? Lúcia, senhor, dona Lúcia, Deus abençoe sua vida, querida. Deus abençoe. Sempre sorrindo, hein? Sempre sorrindo. Mas vamos lá, dando continuidade. Aquele homem, ele não era só um conhecedor das leis, ele não era só uma pessoa que temia o Senhor, ele representava algo muito forte para a sua família. Nós estávamos conversando, o que ele representava para a esposa, o que ele representava para o filho, para os filhos, que não era um, filhos no plural, o que ele representava, aquele homem que morreu, o que ele representava para aquela família. Aquele homem era o sacerdote do lar. E ele dava para aquela família, além da provisão, dava orientação, direção, dava instrução, ou seja, ele guiava aquela família, principalmente naquela época que as mulheres não trabalhavam. Isso. Né? Então ele era o provedor da casa, ele era o administrador, ele trazia tudo aquilo que eles precisavam para a sua sobrevivência. Então automaticamente eles dependiam da pessoa física, daquele homem, do pai, ela dependia do marido, e os filhos dependiam do pai para obter o quê? Direção. Isso queridos, por isso que eu falei que a paternidade não é algo que pode ser estudado em 4 domingos, em um mês, é algo que vai de Gênesis a Apocalipse, porque esse homem representava a direção que a mulher precisava. A direção que os filhos precisavam estava na figura paterna, estava naquele homem. E no mês de agosto a gente falou bastante sobre o que a orfandade traz, uma vida de escassez. E nesse texto a gente consegue ver claramente que eles ficaram vulneráveis, que eles ficaram, principalmente as crianças, ficaram órfãos de pai. E eles estavam começando a viver uma vida de escassez. Tanto que o profeta pergunta, o que você tem na sua casa? E ela vai dizer, só uma vasilha. Porque o que acontece? Ela, com a ausência da direção, com a ausência da proteção, porque ele também, da direção, né, da proteção, ela ficou vulnerável. Não só, quando eu falo ela, não é a viúva, é a casa. A família ficou vulnerável. E a pastora uma vez até pregou, nós precisamos estar vulneráveis para Deus. Na né? presença. Na presença. Só que a orfandade, né? A escassez, a orfandade é uma voz que gera escassez. A escassez, ela movimenta
tá? Muitas situações, porque se nós formos citar um tempo de escassez, a escassez, o tempo de escassez é um tempo de ausência. É um tempo de ausência, é um tempo de carência, é um tempo de desprovimento, é um tempo da falta, é um tempo da insuficiência. Então, olha só como ficou aquela mulher. Aquela mulher, aqueles filhos, aquela família começaram a desfrutar de um tempo de insuficiência, um tempo de quê? De falta, um tempo de carência. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aí, né? Eu quero fazer a pergunta para você, se tem mais alguém perto de você, me ajuda hoje, pergunta para ele também. Jesus te é suficiente? Vou perguntar mais uma vez para você. Jesus te é suficiente? Eu preciso que você entenda, porque aquele homem, a proteção era um dos pilares que mantinha a família. Só que com a ausência dele, a voz do medo, a voz da ausência, a voz da carência, a voz da falta começou a bater na cabeça, no ouvido daquela mulher. Na mente daquela mulher. E o mais interessante é que aquela mulher, ela foi recorrer a uma pessoa que não era uma simples pessoa. Às vezes nós recorremos a colegas, amigos, a grupos de zap, a familiares, e nos esquecemos de recorrer a Deus. Colocamos Deus em última pessoa. E aí você vai falar assim, poxa, mas Eliseu não era Deus. Não, não era Deus. Mas naquela época, o profeta era a figura representativa de Deus na terra. Porque eu não me canso de falar isso, eu aprendi até com meu pai. O problema não era quando os reis iam até os profetas. O problema era quando os profetas iam até os reis. Por quê? Porque o profeta era a figura representativa de Deus. O profeta, ele se movia em cima daquilo que Deus dava. A direção que o povo precisava, aquilo que o pai faz. A direção que o povo precisava, quem dava era o profeta, os profetas da época. Então o que aquela mulher precisava? Aquela mulher precisava de direção. E ela foi buscar direção aonde? Em Deus, através da pessoa de Eliseu. Eu quero deixar bem claro, não foi Eliseu que estava dando direcionamento, foi Deus através da vida de Eliseu. Vou repetir para que fique gritando na sua mente. Não foi Eliseu quem deu o direcionamento, foi Deus através da vida de Eliseu. Por quê? Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. A direção que os profetas entregam vem de Deus. A honra e a glória são de Deus. Então Eliseu aqui, quando aquela mulher foi até ele, ela foi expondo a situação dela, mas ela não foi em busca de dinheiro. Isso eu acho fantástico, porque em nenhum momento a Bíblia diz que ela foi pedir dinheiro. A Bíblia diz que ela foi pedir ajuda, ela foi pedir o quê? Direção, ou seja, aquela mulher estava carente de paternidade. Ela foi pedir uma direção porque a pessoa que lhe dava direção na casa já estava ausente. Sabe, irmãos, se existe alguém na tua vida que está te dando direção, é Deus. Mas se por um acaso, em algum momento, Deus perdeu a prioridade da tua vida, é tempo de nós resgatarmos essa priori. É tempo de Deus voltar a ser a prioridade na nossa vida, para que tenhamos a direção certa, para que possamos nos mover, não segundo a terra, mas nos mover segundo os céus. Porque quando eu me movo segundo a terra, eu dou murro em ponta de faca. Mas quando eu me movo segundo os céus, há provisão, há portas abertas à vitória. E nessa noite eu quero liberar sobre a tua vida. É tempo de você ainda nesse mês, talvez ainda nessa semana, desfrutar de provisão, desfrutar de vitórias, desfrutar de portas abertas. Mas isso se dará não por intermédio daquilo que rege a terra, mas por intermédio daquilo que rege o céu. Porque as coisas dos céus só se resolvem com as orientações do céu. E você, a tua origem não é a terra, a tua origem é o céu, querido. Em nome de Jesus. Exatamente. Quer falar alguma coisa aí? Quero sim. Quando a gente fala sobre
Deus precisa ser a sua prioridade como pai, como aquele que te dá instrução, isso vai para aqueles que ainda possuem pais vivos, né, e que ainda estão debaixo de uma autoridade paterna terrestre. A gente não está anulando a figura paterna, pelo contrário. Tanto que a Bíblia fala que a gente deve honrar pai e mãe. E a gente até essa semana, esses dias, leu que a figura paterna terrena é tão importante que Deus emprestou o seu título de pai para que eles também fossem chamados de pai, de tão importante que é a figura paterna aqui na Terra. Mas nós sabemos que o homem é falho. Nós sabemos em que em algum momento ele vai faltar, ou seja porque ele resolveu ir embora, ou seja porque ele faleceu, assim como aconteceu o marido da viúva, ou seja porque ele é imperfeito, porque nós seres humanos somos imperfeitos. Então isso não ter Deus como prioridade não anula a autoridade que o nosso pai terreno tem sobre as nossas vidas, mas a gente precisa ter a clareza de entendimento, a gente precisa ter essa compreensão que o nosso pai celestial, ele jamais vai falhar, ele jamais vai faltar, ele jamais vai se ausentar. E se porventura em algum momento o nosso pai terreno estiver em algum desses itens, o nosso Pai Celestial, ele vai estar presente nas nossas vidas para nos dar tudo aquilo que nós precisamos e suprir todas as ausências e carências que nós temos. Amém. Glória a Deus. Amados, dando continuidade, outro ponto que eu quero salientar aqui, que eu acho muito relevante nessa história dessa mulher. Ela, com o rosto descoberto, sem segredos, sem mais, ela chegou para o profeta e disse: eu não tenho nada. Sabe, irmãos, ela se apresentou diante, porque se o profeta estava ali na figura representativa de Deus, ela se apresentou ao profeta, se apresentou ao Pai das Luzes, ela se apresentou a Deus com sinceridade de coração. Sabe, irmãos, na terça-feira, essa semana ocorreu algo que estava lendo uma palavra que moveu muito meu coração. Em terça-feira, estava ali antes de começar o culto, e a gente estava lendo o Salmo 51. E tem uma passagem que Davi, ele fala: Deus, cria em mim um coração puro. Ou seja, Davi, ele chegou com o rosto descoberto. Ele chegou com sinceridade e falou: eu preciso ter um coração puro que eu não estou vendo. Cria, porque eu preciso disso. O Senhor pode criar, então cria. Quando Davi, eu estava estudando sobre isso, quando Davi ele faz essa declaração, ele está ali, ele está reconhecendo quem é ele, que ele não é nada. E quando essa mulher chega com a declaração: eu não tenho nada, eu estou pedindo ajuda, ela está reconhecendo que ela, como ser humano, não é nada, mas que Deus pode tudo na vida dela. Que a resposta, a ajuda que ela precisava, ela sabia de quem vinha. Porque às vezes nós precisamos agir com essa sinceridade. Deus, não dá para mim chegar nesse momento. Deus, não dá para alcançar, não dá para fazer. Deus, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não consigo mais. Eu não consigo me libertar disso, eu não consigo mais esquecer aquilo, eu não consigo perdoar, eu não consigo mais ir, eu não consigo jejuar, eu não consigo isso, eu não consigo. É necessário nós trabalharmos com essa sinceridade para com o Pai, porque se o Pai que cuida, se o Pai que é imperfeito sabe dar boas coisas para os filhos que são maus, imagine o Pai que é perfeito. Você acha que ele vai nos jogar fora? Não vai. Ele vai tratar. Só que aí é quando Davi fala: cria em mim. E voltando para aqui, quando essa mulher declara isso, e eu fui buscar no autor, tem um livro, esqueci até o nome do autor que está ali, ele fala algo que eu quero falar para você que está aí assistindo. Eu vou te pedir, pega isso, anota e pega, porque é extraordinário. As nossas atitudes, até vou ler aqui que eu escrevi, né? As nossas atitudes diante das dores e frustrações da vida deve revelar aquilo que o céu apresenta diante da escassez. Eu vou repetir porque é didático. As nossas atitudes,
diante das dores, diante das frustrações da vida, deve revelar aquilo que o céu apresenta diante da escassez. Eu vou falar para você o que o céu apresenta diante da escassez na tua vida. A solução. O que o céu apresenta diante da escassez de amor, a escassez de honra, a escassez de carinho, a escassez financeira, a escassez familiar. O que o céu apresenta diante dessa? É amor. O céu apresenta um tempo de quê? De paternidade, um tempo de acolhimento, um tempo de perdão, um tempo de... Esse momento que o céu traz a resposta que a terra não traz. Porque nós não podemos buscar na terra a solução dos nossos problemas, porque a solução dos nossos problemas vem do céu, querido. Aliás, já veio, né? Já veio, justamente, já veio. A solução para o problema da humanidade é Cristo Jesus, não é religião, porque Cristo não é religião, esquece religiosidade. A solução para a humanidade é Cristo Jesus, seja independente da nação, tudo vai ser Cristo. A solução para tudo é Cristo. Ah, mas tem corrupção, corrupção sempre existiu, querido. Você pega em Roma, você pega na Grécia, você pega na Bíblia, a corrupção sempre existia, mas em meio a situações corruptas, Cristo sempre manifesta a sua glória. Aí a traições sempre existiu. Vamos falar de traição. Quem é que estava sentando à mesa com Cristo? O traidor estava ali. E Cristo, ele não mudou o seu posicionamento, porque não é o céu que muda, é a terra que se transforma quando o céu vem. Então nós precisamos entender essa palavra mediante as dores, as frustrações que ocorrem na nossa vida, na sua vida financeira, vida matrimonial, vida espiritual, vida familiar. Ocorrem dores, ocorrem frustrações, o dia mal chega para todo mundo, mas nós precisamos entender qual é a resposta que nós estamos dando para essa situação. Eu preciso apresentar o que para a escassez? O céu. E como é que eu apresento o céu para a escassez? Através da obediência. Ai, Jesus. Como é que eu apresento o céu para a escassez? Através da obediência. Quer falar alguma coisa? Não, segue aí. Fala aqui que você falou bonito. Fala esse pedaço aqui para mim, Jesus. Até que a pastora Ana falou. Sim. Pode ser esses dois aqui. Nessa parte aqui você falou que nós precisamos agir conforme o modelo dos céus. O pastor estava falando até que a solução para os nossos problemas vem do céu. E eu até fiz o adendo. Já veio. Quando Cristo mandou, quando Deus mandou Cristo para nos salvar, para que pudesse, né, nos tornar livres do pecado, ele já enviou tudo aquilo que a gente precisa. E quando a palavra de Deus vai falar assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, em outras palavras buscai Deus Pai através do caminho que é Jesus Cristo e busque ser como Cristo, que é a justiça, ser justo. Porque quando a gente busca o Pai através de Cristo, buscando ser como Cristo foi aqui na terra, nós liberamos tudo aquilo que sobre as nossas vidas, tudo aquilo que Deus já enviou para nós. Porque o que Ele projetou para as nossas vidas, o que Ele planejou para nós, vai além do que nós podemos imaginar, vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Já está tudo pronto. Tudo planejado para mim, para você, para as nossas vidas, já foi escrito por Deus. Só que nós precisamos buscar o Pai, nos relacionarmos, andarmos como Cristo andou, buscar a justiça de Deus, para que todas as outras coisas sejam liberadas sobre as nossas vidas. Ou seja, nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós precisamos ser o que a Bíblia diz que nós somos. Filhos de Deus, mas para que nós sejamos filhos de Deus, nós devemos obediência ao nosso Pai. E quando nós obedecemos ao nosso Pai, tudo aquilo que nós precisamos
para a solução dos nossos problemas é liberado sobre as nossas vidas. E domingo, a pastora Ana trouxe uma palavra sobre a vida da igreja, liberou uma palavra sobre a vida da igreja, que Deus já estava fazendo, não que Ele ia ainda fazer ou que Ele fará. Não, Deus já está fazendo algo novo sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa não ver. Porque muitas vezes os nossos olhos não verão aquilo que o Senhor está fazendo na parte celestial, porque nós somos sobrenaturais e Deus vai agir no sobrenatural. E muitas vezes os nossos olhos humanos não conseguem ver porque nós somos limitados. Mas Deus já está agindo, Deus já está fazendo, Deus já fez algo novo nas nossas vidas. Mas nós precisamos crer e não ver. E nós cremos através da obediência ao Pai. E eu preciso que você entenda, por exemplo, hoje, né? Hoje teve o casamento da Duda. Ai, gente, teve. As fotos estavam lindas. Nós ficamos presos, a gente ficou sem carro hoje na parte da manhã e da tarde, né? Mas eu fiquei muito feliz pelo casamento da Duda e do Caio. Deus sabe quanto a igreja orou por isso, né? Deus sabe como isso é um divisor de águas na vida deles. Eles vão desfrutar do novo de Deus porque eles entenderam a necessidade. O que a palavra obediência às leis e princípios estabelecidos por Deus vão gerar na vida do José. Eles entenderam isso para a glorificação do nome do Senhor. Eles casaram hoje, lindos, 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 né? Caio foi até de óculos o casamento, né? Ô, meu pai. Então, mas às vezes nós sabemos o que nos falta e sabemos aquilo que precisamos. Só que hoje não é a questão de falar daquilo que nos falta ou daquilo que precisamos. A questão é obedecer o modelo que o céu já determinou pra gente. Sabe, irmãos? E o modelo que o céu determinou pra gente é obediência. Porque quando eu volto lá no verso, a partir do verso 3, né? Eliseu, ele vai dizer o seguinte, Eliseu, ele dá uma ordem. Volto a falar, você que chegou depois, a gente está pegando o 2 Reis capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, né? Então Eliseu, ele era o profeta, e o profeta era a figura representativa de Deus na terra. Amém? Show. Não é o profeta a ser adorado, não é o profeta a ser idolatrado. O profeta era a figura representativa de Deus para dar direção, para dar instrução. Então o profeta, ele chega e dá uma direção. Eu acho lindo isso, porque aquela mulher, ela declara a necessidade dela. Declara. E ela vai pedir ajuda aos céus. E os céus chegam para ela e falam assim, então eu vou falar o que você tem que fazer. Né? Eliseu, a partir do verso 3, ele vai dizer, tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantos conseguir, e depois disso, entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem, separe, e no verso 5 vai fechar com chave de ouro. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Até aí, eu quero que você entenda que esses versículos são ricos em detalhes, porque Deus, ele quando dá uma ordem, é isso que a gente precisa entender, não é obediência cega. Quem fala para você que, porque no Velho Testamento, porque o Novo, porque isso e aquilo, querido, eu vou falar para você, Paulo vai dizer, é um tempo em que muitas vozes têm se levantado, e você não é falar mal de igreja A, de igreja B, nós temos que pegar a Bíblia e estudar a Bíblia e comer a Bíblia para poder viver o que a Bíblia nos manda viver, tá? Então eu quero deixar isso bem claro. Só que aqui Eliseu, ele vai dizer, ele vai dar vários direcionamentos, não só uma ordem, mais um direcionamento. Ele vai falar que você tem que pegar emprestado. Ele vai falar com quem você tem que pegar emprestado. Por quê? Porque quando Deus, ele faz um milagre, existem milagres que são ocultos, mas existem milagres que precisam ser visíveis, né? Então Eliseu vai falar com quem ela empresta, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Eu não estou roubando, eu não estou pedindo para que você me venda, eu estou pedindo emprestado, porque você vai ver aquilo que Deus vai fazer na minha vida, usando aquilo que você tem. Ou seja, olha só como é rico em detalhes. E depois, agora Eliseu vai falar, agora você entra em casa. Qual outro detalhe? Com seus filhos. Por quê? Ela foi pedir ajuda não para ela. Ela foi pedir ajuda para a família. A escassez estava batendo para a família. A ausência do pai estava ferindo a família. Porque Deus, ele, quando ele abençoa, quando ele chama, quando ele levanta, não é só um. Ele levanta e separa uma bênção para a
família, porque família é sonho de Deus, família é presente de Deus. Olha a importância do casamento da Duda e do Caio hoje. A Duda e o Caio se casaram hoje e estão gerando milagres para a família. O José daqui a alguns anos vai desfrutar de uma escolha de obediência dos pais. Não a pastor, não a igreja, mas a leis, a princípios estabelecidos por Deus. Então eu preciso que você entenda. Não é uma questão de obediência cega. Quando eu decido obedecer os princípios estabelecidos por Deus, e Deus ele não volta atrás nos seus princípios. Quando eu decido obedecer os princípios estabelecidos, 3 portas se abrem. Porta da vitória, a porta da provisão e a porta da glorificação do nome do Senhor na tua vida e no seu negócio. Porque a palavra do Senhor vai dizer, dando continuidade aqui, que quando aquela mulher fez isso, meu Deus, o milagre aconteceu. Ela estava debaixo de uma palavra. O profeta liberou uma palavra, faça isso. E junto com a palavra que ela estava debaixo, a palavra foi liberada de ordem. Então eu tenho uma palavra e eu tenho obediência. Quando eu junto a palavra liberada pelo profeta, pelo ungido do Senhor, a palavra liberada por Deus na terra, com obediência a essa palavra, o que somado gera pra gente o que? Milagre. O que o mundo aguarda dos filhos de Deus? A manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos de Deus não virá por intermédio de murmuração, não virá por intermédio de fofoca, não virá por crítica de ministério A, de ministério B, porque se a parede é branca, se é preta, se é roxa, não virá por crítica de doutrina, não, a manifestação dos filhos de Deus vem por intermédio da obediência a Deus. E obedecer é melhor do que sacrificar. Me lembro quando Paulo estava preso. Paulo estava preso e falou assim, eu estou aqui preso, estou passando esse perrengue, mas eu glorifico a Deus, que mesmo preso o nome do Senhor está sendo glorificado. Tem umas pessoas que estão pregando tudo errado lá, mas estão falando de Jesus. O nome do Senhor está sendo dito, é isso que importa. Então eu preciso entender que a Bíblia explica a própria Bíblia. Amém? A gente já está finalizando. Silvana chegou aí. Deus abençoe, irmã Helena Brucati. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus. Vamos lá, dando continuidade. E a palavra é liberada quando eu me movo em cima de uma palavra, quando eu me movo em obediência a uma palavra liberada por Deus na minha vida, aquilo que era impossível se torna possível. Vou repetir porque é didático. Quando eu me movo através de uma palavra, através de uma palavra liberada de Deus, não do homem, não é profetada, de Deus na minha vida, o que era impossível se torna possível. Eu quero liberar sobre a tua vida hoje. O que é impossível para a tua área de saúde? Qual é a impossibilidade na tua área financeira? Qual é a impossibilidade na tua área familiar? O que é distante ao alcance das suas mãos? Quando eu decido me mover em cima de uma palavra, em obediência a uma palavra liberada por Deus. Eu estou falando por Deus, não é a palavra de emoção, não é a palavra de coração, não é a palavra de profetada, é a palavra vinda por Deus. Quando eu me movo em cima de uma palavra de Deus, o que é impossível se torna possível. Era impossível para aquela mulher sair do tempo de escassez e pagar os credores. Mas aí o profeta dá uma ordem. E ela se move em obediência em cima dessa ordem. E aquele azeite começa a render. E começa a render. E começa a render. E eu quero que você note. De uma vida de escassez, aquela mulher começou a desfrutar de uma vida abundante. Eu quero que você pegue essa palavra para a tua vida. De uma vida de escassez. A atitude dela em obedecer. Em se mover em cima de uma palavra liberada por Deus. De um tempo de escassez. Ela começou a desfrutar de uma vida abundante. Ela voltou a ter direção, voltou a ter instrução e obedeceu. Quando eu obedeço, eu começo a ter o quê? Instrução, direção. Qual foi a direção que você perdeu? Qual foi? Tem gente que está perdido dentro da igreja. Por quê? Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que está guiando as tuas direções, as tuas emoções?
Qual é a voz que está te nutrindo? Você precisa entender e compreender isso para que você possa poder entender aquilo que está acontecendo. Porque, querido, Deus, Ele não vai causar danos para a tua vida. Deus, Ele é justiça. Ele pode permitir que muita coisa ocorra, muita coisa, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu preciso que você entenda que isso que eu estou falando é obra de emoção. Vem comigo lá, Mateus capítulo 7. A nossa fé precisa ser movida, a nossa fé precisa ser abundante como a da viúva. Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Para a gente poder fechar com chave de ouro a imersão. Mateus capítulo 7, verso 7 ao 11. Lê para mim, por favor, você está com, me ajuda. Verdade, tá chegando, né? Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 11, vai dizer assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem? É a palavra, querido. A Bíblia explica a própria Bíblia. Eu quero que você entenda. Pedir e dar-se-vos-á. Pedir é um teste, é a soma de um teste de fé, de paciência, que trabalha em cima do tempo da espera. Alguns, Deus vai fazer assim, ó, você quer? Tá aí o teu milagre. Tá aí o que você precisa. Outros, vai ficar demorando. Eu até vejo, não assim, para uns ou para outros, não. Eu vejo, existirão momentos na nossa vida. Isso. Né? Fala que você fala bonito. Existirão momentos. É porque Deus não tem filho preferido. Não Todos tem. nós somos iguais aos olhos dele. Hebreus 10, 37 fala sobre isso, né? Porque Hebreus 10, 37 vai falar que a resposta de Deus pode ser de 3 modos. Sim, não e espera. E espera. Exatamente. Para a mesma pessoa pode acontecer isso. Sim, sempre. não, espera. Espera. Existem momentos em que Deus vai falar assim, você quer? Então toma. E existem momentos em que fala assim, espera, porque você não está preparado. Vou te preparar para você poder receber. Eita, é verdade. Às vezes a gente não está preparado, né? Às vezes a gente está... Porque às vezes a gente está querendo um milagre, mas se a gente receber naquela hora, nós vamos utilizar da forma errada, nos posicionar da forma errada, porque não é o tempo ainda. E Deus sabe qual é o tempo, e o tempo é inimigo da paixão. A gente tem que entender que se eu não sei entender o tempo de Deus, né? Se eu não compreender o tempo de Deus, eu não vou conseguir compreender os meus dias. Por isso que a palavra fala, Senhor, me ensina a contar os meus dias, né? Me ensina a compreender o tempo que eu estou vivendo, tempo, para que eu possa me mover da forma certa, que não gere ingratidão nem fira do teu coração. E aí o tempo de preparo, ele se torna para nós o tempo de espera. E aí vem o teste de fé e confiança. E aí, para a gente poder fechar com chave de ouro, são 2 pontos. Aí você vai falar assim, poxa aí, mas o que me garante que aquela mulher acreditava em milagre? O que me garante? Eu vou falar para você. Eu vou te provar que aquela mulher acreditava em milagre. Sabe como? Prove. Eu vou te provar. Aquela mulher acreditava tanto no milagre por intermédio de 2 coisas. Primeiro é que ela obedeceu. Segundo é que ela e os filhos saíram correndo atrás de vasilha. Se ela não tivesse obedecido, ela não acreditava em milagre. Se os filhos não tivessem saído atrás de pedir vasilha emprestada, vou pedir vasilha emprestada porque nada vai acontecer. Esse homem é maluco. Eu não tenho nada, tá me mandando pegar vasilha pra quê? Louco! Esse homem que é profeta, não, tá falando. Ele tem que me falar algo que seja racional. Tem que ser o profeta que é profeta, tem que falar algo racional pra mim. Deus, se quiser falar pra mim, tem que falar algo de forma coerente, porque comigo é assim, 2 mais 2 são 4. Se Deus falar pra mim que 2 mais 2 são 5, tá errado. Querido, não se mova segundo a terra.
não se mova segundo a terra. Quando eu me movo segundo os céus, eu entendo que a matemática de Deus é totalmente diferente da terra. Porque a matemática de Deus, menos é mais. Por isso que muitos vão nos considerar como loucos, né? Vamos falar sobre isso, né? Porque nós somos loucos. Pega a vasilha, pega tudo, vasilha. Eu me lembro da minha sogra Tapoé. Pega a vasilha. Pega a vasilha. Aquele pote de sorvete azul. Pega. Todo mundo tem isso em casa. Pega a vasilha, pega. E o mais interessante é que quando acabou a vasilha, o azeite parou. Isso é um ponto. E o outro ponto que a gente vai fechar é o seguinte. Quando eu estou debaixo de uma palavra, eu sempre falo na igreja que Deus ele não faz barganha, mas ele é justo. Vou falar mais uma vez que é didático. Deus ele não faz barganha, não, mas ele é justo, né? Quando eu estou debaixo de uma palavra e eu me movo em obediência a essa palavra, mas que essa palavra seja vinda de Deus. Quando eu estou debaixo de uma palavra vinda de Deus e eu me movo em obediência à palavra vinda de Deus, essa palavra, esse movimento, essa obediência gera recompensa. E a recompensa daquela mulher foi proporcional ao número de vasilhas. A recompensa daquela mulher foi proporcional ao número de vasilhas. Me prova isso, te provo. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. A recompensa da mulher foi proporcional ao número de vasilhas. Isso vai acontecer na tua vida. O mês de setembro está só começando, queridos. Poxa, mas hoje já são praticamente dia 15. A gente já está no meio do mês. Que, meu amado, Deus é o dono do tempo. Ele tira reis, coloca reis. Ele muda o tempo, as estações. Então pega essa palavra para a tua vida. Que Deus ele possa gerar, através da obediência da igreja, nós nos movendo em obediência à palavra de Deus. O homem pode errar, pastor pode errar, pastora pode errar, pastor pode frustrar, pastora pode frustrar, igreja pode errar, mas Deus ele não erra, Deus ele não frustra ninguém, ele está sempre ali conosco, ele não chega atrasado em momento nenhum. Então quando eu me movo em cima da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, querido, há recompensa para as tuas mãos. Amém. Tá? Eu vou falar para você, pensa nisso, porque talvez você esteja vivendo um tempo de escassez e você acha que para a solução da escassez, para resolver a escassez da tua vida, vai ser sentar em qualquer mesa. Existem mesas que nós sentamos que não é para a gente estar. Existe relacionamento que não é para a gente se relacionar. E eu só consigo compreender isso quando eu decido obedecer a Deus. Quando eu decido obedecer a Deus, eu não compactuo com aquele que não professa a mesma fé que eu. Pô, se eu sou muito radical, esse princípio não foi estabelecido por mim, foi estabelecido por Deus. Agora, se você não concorda com o princípio que é estabelecido por Deus, você nunca vai obedecê-lo. Então guarda isso, para que tudo te vá bem, para que o nome do Senhor se mova, glorifique através da tua vida. Eu e você, as nossas casas, precisamos nos mover em cima dos princípios estabelecidos por Deus. Nos mover em obediência. E não é nos mover de forma racional. É nos mover de forma, tá, de entrega. Porque a gente entende que Deus sabe o que é melhor pra gente. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Até a Mira botou, a nossa vitória depende da nossa fé e obediência, independente da situação que estejamos vivendo. É isso mesmo, diaconisa Mira. Olha Deus para a tua vida. A nossa vitória, né? A vitória que você precisa depende da tua fé, querido. Depende da tua obediência. Quando vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus é radical demais, querido. Você está questionando princípio estabelecido por Deus. Quem somos nós para questionar algo que Deus já determinou? Ou você aceita e obedece, ou você já determina qual vai ser a tua história. Agora também vamos ter clareza de entendimento, porque estar junto e ter comunhão é isso aí. São duas coisas diferentes.
Muitas Tem pessoas isso também. Exatamente. Fala que ela fala lindamente, meu Deus, pode falar. O pastor fala assim, mas pastor, você é radical? Sim, na questão de quem nós vamos trazer para a nossa mesa, para o nosso relacionamento, Convívio, né? para a nossa comunhão. Jamais daremos as costas para aqueles que não professam a nossa fé, até porque nós somos luzes no meio da escuridão. Nós já fomos assim. Nós é que já precisamos... Já fomos gentios, né? Nécios, né? Nós precisamos levar a palavra de Deus a essas pessoas. E nós não temos como levar a palavra de Deus a essas pessoas sem conviver, sem estar com elas. Mas existe uma grande diferença. Quem eu vou permitir sentar à minha mesa? Aí eu vou levar a palavra de Deus lá, firme de ferro para ganhar o ferro. Aí tu pega a palavra, distorce a palavra, né? Então a gente tem que ter bem clareza de entendimento. Então a gente precisa ter clareza para não acharem que legalistas, radicais demais. Não, a gente só precisa ter entendimento. Quando o pastor fala sou radical, exatamente como a palavra diz, não sentar à roda dos escarnecedores, não senta na mesa dos escarnecedores, não traz para o seu relacionamento. É o convívio. Até a diaconisa falou, não é gente que é radical, queridos, é porque está na Bíblia, né? E aí a gente não vai questionar o que está na Bíblia. Jesus amava a todos, levava a palavra dele a todos, mas não eram todas as mesas que ele se sentava. E Jesus sentou em várias mesas, mas não em todas. Então pensa nisso, reflete sobre isso. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Olha, a temperatura, o tempo está mudando, já caiu bastante chuva. Agradeço a Deus por você ter estado conectado, estar conosco. É muito tempo que a gente faz imersão, verdade. Né? Quero você deixar minha palavra há 15 dias atrás, 15 mas dias. Montinhos já tem muito tempo. Eu quero deixar uma palavra de gratidão à minha irmã, de gratidão à minha tia Sandra, meu tio Jorge. Nossa, eles são ali fiéis, né? Agradecer também o meu sogro, o Manel, o Gustavo, são fiéis, né? Graças a Deus, tanto nas quintas e abençoa as terças também. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Nós vamos orar. Se você puder contribuir, os dados bancários da igreja tá aí. Esse é o mês de aniversário da igreja. Então eu quero incentivar você a nos fazer uma visita. Rua Godofredo Viana, número 500, tá? Domingo, Escola Bíblica Dominical. Que horas? 16 horas. Santa Ceia, querido. Mulheres do Senhor, homens de Deus, todos lindos, belos, perfumados. Domingo, culto de Santa Ceia. Quero incentivar você a ceiar conosco. Você que talvez está assistindo essa live agora ou depois, eu quero incentivar você a vir, tá? Mesmo sendo de outro ministério, se seu pastor permitir, é claro, a você a vir e ceiar conosco, porque a comunhão da família, a Santa Ceia é muito especial, que é a Santa Ceia do mês de aniversário da igreja. Né? E eu tenho novidade para liberar sobre a tua vida no domingo, para a tua vida, uma novidade, uma notícia extraordinária que Deus está movendo, tá? Uma notícia para vocês, quero compartilhar com vocês no domingo. Rua Godofredo Viana, número 500. Fica na paz, que Deus te abençoe, e nós vamos orar para que você tenha uma noite abençoada, se desfrute em família, uma sexta de sucesso, um sábado em paz, tá? E que você tenha forças renovadas. Essa gripe que está vindo aí, da mesma forma que veio, ela vá em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a tua saúde, guarde sim os teus pulmões, que o Senhor retire toda a situação, né, de congestionamento nasal que talvez você esteja tendo aí, desse momento de troca de estação, mas que nada impeça, mesmo que chova, que nada impeça você de ir à igreja no domingo para celebrar o nome do Senhor, não para pedir, mas para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Nós vamos orar e logo em seguida a pastora vai dar a bênção apostólica, amém? Senhor, muito obrigado pela vida do teu povo. Senhor, eu te agradeço pelas ofertas, coloco diante de ti todas as igrejas, Senhor, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que estão, Pai, empenhando para te dar o melhor. Dá uma unção, Pai, de sabedoria, toca nos corações, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a bolsa apostólica de todas as igrejas e que juntos possamos honrar com os compromissos. Abençoa, Senhor, o projeto do gabinete, o projeto, Senhor, do berçário. Espírito Santo, envia a provisão, porque em obediência nós receberemos a provisão de ti. Então envia a provisão, levanta ajudadores, aquilo que está preso libera no nome de Jesus, que a tua poderosa mão possa alcançar e livrar e conceder uma noite de sucesso para os teus filhos, que, Senhor, eles que foram abençoados possam compartilhar com outros e que o teu nome seja exaltado. E domingo nós presencial possamos juntos louvar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém.
vocês tenham uma noite abençoada. Jesus. Que o Senhor possa, o Espírito Santo de Deus possa completar aquilo que nós não conseguimos transmitir para vocês, né? E que essa noite seja uma noite em que, mesmo que você esteja vivendo num momento de escassez, de desespero, como a viúva estava, você consiga se apresentar diante do Pai e pedir a direção, a instrução, a bênção que você precisa para a sua vida. Esse é o nosso desejo para você nesta noite. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, para todo e sempre até que o Senhor venha. E todos em uma só voz, aonde você estiver, diga amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, querido, uma noite de sucesso. E nunca se esqueça, somos família. Somos igreja. Fica na paz em nome de Jesus. Amém. Beijo grande para vocês. Tava faltando, né? Deus abençoe até domingo, queridos.